Vamos mergulhar hoje na jornada intelectual de Wilhelm Reich, um pensador que simplesmente não se contentou com as convenções científicas do seu tempo. Ele partiu para forjar uma nova compreensão da vida humana. E essa é uma história de insatisfação, de descobertas e de uma coragem que o colocou em rota de colisão com o próprio Freud. E para começar, nada melhor do que as próprias palavras do Reich. Isso aqui é a chave para entender a trajetória dele. Ele não se via como um teórico fantasioso, não. Ele se via como um observador que, por causa da sua experiência de vida, conseguiu enxergar coisas que a ciência tradicional simplesmente não via. Essa autoconfiança foi o motor de tudo que veio depois. A nossa história começa em Viena, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Imagina o cenário. Um jovem estudante, Wilhelm Reich, com uma fome de conhecimento acumulada depois de anos de conflito. Ele buscava respostas sobre a natureza humana. Respostas que a universidade, principalmente num tema tão essencial, parecia não ter. Então, estamos na Universidade de Viena. Um folheto começa a passar de mão em mão, quase como um convite secreto para um seminário de sexologia. E por que secreto? Porque esse assunto tão central na vida de todo mundo era totalmente ignorado nos cursos oficiais. A iniciativa partiu dos próprios estudantes, que já estavam de saco cheio desse silêncio. E logo de cara, o choque foi tremendo. O seminário tratava a sexualidade com uma pegada super moralista, sabe? Quase como se fosse uma doença. Para Reich, aquilo era um absurdo. Ele já entendia a sexualidade como uma força natural, central, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. A distância entre a teoria acadêmica e a vida real era gritante. E olha, para a gente ter uma ideia do caos intelectual da época, é só olhar para isso. A psicologia simplesmente inventava um instinto para cada comportamento humano. Tinha instinto de poder, instinto social, instinto sádico e, para fechar, até um tal de instinto moral. Era uma bagunça que complicava tudo e, no fundo, não explicava nada. E foi bem no meio dessa confusão de instintos e moralismos que a leitura incansável de Reich o levou a um nome. Um nome que prometia botar ordem na casa e que ia mudar o rumo da vida dele para sempre. Sigmund Freud. Antes de Freud, o conceito de libido era bem simplesinho. Basicamente, significava o desejo consciente por sexo. Era um termo da psicologia da consciência, uma coisa que ficava ali, na superfície da mente. Mas essa simplicidade toda estava com os dias contados. Porque aí chega Freud e vira tudo de cabeça para baixo. Foi uma verdadeira revolução. A libido não era mais só o desejo, era a energia por trás do instinto, uma força biológica, lá no fundo do nosso ser e da qual a gente só percebe os efeitos como as nossas ideias e sentimentos. E essa comparação mostra bem a virada de chave, né? Freud pegou a libido, que era um termo psicológico meio vago, e transformou num conceito de energia objetiva, quase como se fosse eletricidade, uma força que, mesmo sendo invisível, podia ser reconhecida e, quem sabe, até medida pelas suas manifestações. Para um estudante de medicina como Reich, isso foi, uau, revolucionário. Mas o Reich não era do tipo que aceitava as coisas sem questionar. A descoberta de Freud não foi um ponto de chegada, de jeito nenhum. Foi o combustível para uma busca ainda mais funda. A linguagem de Freud era incrível, mas, para Reich, ainda faltava uma peça. A conexão com a biologia, com a própria natureza da vida. Era essa a pergunta que não saía da cabeça dele. O que é a vida? E não no sentido poético, mas no sentido científico. Essa questão o fez mergulhar na biologia, nas ciências naturais, na filosofia, sempre procurando uma base mais sólida, mais concreta, para aquelas teorias psicológicas que, para ele, ainda pareciam meio que flutuando no ar. Então, ali entre 1919 e 1921, os estudos dele viraram uma verdadeira viagem pelas grandes ideias da época. Ele foi dialogar com o vitalismo de Driesch, com a filosofia de Bergson e com a teoria da memória de Semon. Ele estava buscando peças para montar o próprio quebra-cabeça. Então, o ponto crucial é que ele se viu numa encruzilhada. De um lado, tinha o mecanicismo da formação médica dele, que viu o corpo como uma máquina, mas que parecia limitado demais. Do outro, o vitalismo, que parecia chegar mais perto da verdade de um organismo vivo, mas era vago, filosófico, não dava para testar em laboratório. Com toda essa bagagem na cabeça, ele começou o próprio trabalho psicanalítico. E foi ali, no contato direto com os pacientes, na prática do dia a dia, que ele ia começar a construir em cima da obra de Freud e, no fim das contas, a seguir um caminho bem diferente. No começo, ele seguiu o manual freudiano à risca. O divã, a associação livre,
Tudo fazia parte de um método para cavar fundo nas memórias e desejos reprimidos, tentando refazer o caminho da ação neurótica até sua origem, lá na infância. Mas ele não demorou para notar uma coisa que a técnica parecia deixar de lado. E aqui está o pulo do gato, a primeira grande contribuição dele. A experiência clínica mostrou para ele uma ideia totalmente nova. A neurose não era um problema isolado, um corpo estranho na mente. Não, era a expressão de um problema na personalidade como um todo, algo que ele batizou de caráter neurótico. O sintoma era só pontinha de um iceberg gigantesco. Mas é muito importante entender que essa independência intelectual não veio de uma rebeldia qualquer. Pelo contrário, ele descreve o primeiro encontro com Freud não como o de um aluno com um mestre intocável, mas como uma pessoa honesta e franca. E foi essa honestidade intelectual que o Reich mais admirou e que ele tentou praticar a vida toda. O objetivo dele, como ele mesmo deixou claro, nunca foi competir com Freud. A missão era muito maior. Era pegar a responsabilidade para si de levar adiante uma descoberta que ele considerava monumental para a humanidade. E o objetivo final era fechar aquele círculo que ele tinha aberto lá no começo da jornada. A meta não era só criar uma nova terapia, era algo muito mais ambicioso. Encontrar a prova concreta, biológica, experimental, para aquela energia que Freud chamou de libido. Era unir mente e corpo de um jeito que ninguém nunca tinha feito. A reflexão final dele coloca todo o seu trabalho não como um ponto final, mas como parte de um movimento contínuo, infinito, do progresso da ciência. Uma ciência que, quando é feita com honestidade, se torna um verdadeiro guia da vida. E essa jornada toda nos deixa com uma pergunta muito poderosa. O que é preciso, de verdade, para a gente desafiar as ideias estabelecidas? Para olhar o mundo de um jeito honesto e franco, e ter a coragem de levar o entendimento humano um passo adiante.